Podemos estar vendo o início do fim da polarização política no Brasil? Será? Lula e Bolsonaro fora das eleições para presidente o ano que vem? Será? De onde é que eu tirei isso? Meu nome é Frank, eu sou jornalista há mais de 20 anos e vou trazer para vocês uma análise política dessas declarações de ambos, tá? Da situação hoje de cada um deles. Ano que vem nós vamos ter eleição para presidente de novo, em outubro. E hoje a situação do país é a seguinte: os nomes mais fortes, apontados tanto pela esquerda quanto pela direita, são do atual presidente Lula e do ex-presidente Bolsonaro. Tá? Os dois continuam ainda polarizando muito as atenções, dividindo muito as atenções. E aí nós temos alguns cenários possíveis. O Bolsonaro hoje ele está inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral. O que significa isso? Ele não pode ser candidato ano que vem. Só que até ano que vem tem muita água para passar embaixo da ponte, muita coisa pode acontecer. Para piorar a situação do Bolsonaro, ele também se tornou réu por tentativa de golpe pelo Tribunal Superior Federal. Então, Bolsonaro a situação dele não está fácil. Pode ser que ele seja inocentado de todos os crimes aí pelo Tribunal Superior. Só que, quanto à eleição, vai ser difícil ele conseguir reverter uma decisão que já foi tomada, ele já foi condenado. Tem a turma da direita, do centrão, se mobilizando para tentar anistia, mas é muito difícil que isso aconteça. Só que tudo é possível se tratando de política no Brasil, né? E aí nós temos o atual presidente, Lula. Qual que é a situação do Lula hoje? O Lula já deu declarações na imprensa no final do ano passado e no começo desse ano, dizendo que não saberia se seria candidato o ano que vem. Por que ele disse isso? Ele passou por problemas de saúde sério quando sofreu aquela queda, intervenções cirúrgicas. E vale lembrar que o Lula, ano que vem, nas eleições, ele estará com 81 anos. Não é pouca coisa, não. É muita coisa. Isso pesa. Então, ele já deve estar refletindo sobre isso, seus pares mais próximos também. Só que o pessoal do PT, a radical, não quer nem ouvir falar disso. Acontece que quando o Lula deu essa declaração de que ele não saberia se seria candidato ou não, e isso pegou muito mal na esquerda, no PT principalmente, essa declaração coincidiu com os piores índices de avaliação do governo dele. Lula nunca foi tão mal avaliado em um mandato dele como está sendo agora. Ele trocou até de ministro da comunicação, botou um marqueteiro lá para tentar melhorar a imagem dele. O que o pessoal da direita e do centrão tem falado aí a boca miúda nos bastidores? Ele já tem um discurso pronto, ele, Lula, caso a popularidade dele esteja muito ruim, caso as pesquisas mostrem que ele não vai ter chance, ele já tem um discurso pronto da idade, do cansaço, da saúde, para não ser candidato. Ele não vai dar o braço a torcer de jeito nenhum. E, enquanto isso, do outro lado, tem a expectativa de Bolsonaro ser ou não candidato. Bom, cenário 1. Se Bolsonaro conseguir ser candidato, Lula com certeza sairá. Tá? Porque ele talvez seja o único nome capaz de bater de frente com Bolsonaro hoje. O nome da esquerda, que eu digo. Tá? PT não tem nome forte no partido para lançar. Já tentaram o Haddad e foi um fiasco. Não tem nenhuma outra figura que ter tempo hábil de ser trabalhada para poder substituir a imagem do Lula. Tá? Só se o Haddad fizer um milagre aí na economia, o que é muito difícil. Cenário 2. E aí já são os cenários mais improváveis. Bolsonaro conseguir sair e Lula não. Bolsonaro também perdeu muitos eleitores. Né? Nesses últimos 3 anos de governo Lula, ele perdeu muitos eleitores, com essa sucessão de acusações dele, mas ele ainda é um nome fortíssimo. Ele tem uma aprovação alta no país. E se não tiver ninguém para bater de frente com ele, tá, do centro, ou alguém que a esquerda consiga se aliar ao centro, vai ser muito difícil ele ser derrotado. Então, o cenário 2 é muito improvável de sair o Bolsonaro e não sair o Lula.
O cenário 3 é sair o Lula e não sair o Bolsonaro. Bolsonaro não consegue, de repente, não reverte a situação dele, continua inelegível, mas o Lula sai. Eu acho muito improvável esse cenário. O Lula já deu dicas de que só sairia se fosse para competir com o Bolsonaro, e olhe lá ainda, né? Então, se o Bolsonaro não sair, é muito provável que a esquerda tente lançar um nome aliado ao Centrão para poder se manter no poder. Só que tem muita água para passar embaixo da ponte. Até o ano que vem, muita coisa pode acontecer. E em termos de política no Brasil, a gente sabe como é que são nossos deputados e senadores, né? Eles surfam de acordo com a onda, eles jogam para a torcida e tudo pode acontecer. Ainda mais com esse julgamento sobre tentativa de golpe no STF, chamando a atenção da imprensa o tempo todo, né? Esse destaque na mídia. A minha análise, a minha opinião sobre esses cenários seria muito interessante para o país que nenhum dos dois saísse, nem Lula nem Bolsonaro. Chega dessa polarização, chega dessa briga, nós e eles, chega dessa briga de esquerda e direita. Essa polarização só fez mal para o país. Chegou a violência extrema, chegou a ter casos de morte por causa de política. Famílias brigaram, casais brigaram, pessoas perderam emprego. A nossa vida mudou quando essa polarização começou. E seria muito bom um nome novo surgindo, que não fosse radical, que não polarizasse a população como esses dois polarizam. Esses dois, de repente, nós poderíamos enxergá-los como o fim de dois ciclos. O fim do ciclo do PT e o fim desse ciclo radical de direita. Né? Seria muito bom para o país. Seria, de repente, o início do fim da polarização, algo benéfico. Nomes, poxa, tem muito nome sendo especulado, sendo ventilado dos dois lados, tanto da direita quanto da esquerda. É muito mais provável que o centro se alinhe a um dos dois lados e lance um candidato muito forte que, que não vai ter nem adversário à altura. Mas vamos aguardar para ver, certo? Pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixe o seu joinha se gostou, deixe o seu não joinha se não gostou, se inscreva no canal, é um canal novo e eu vou trazer análise aqui para vocês dos principais fatos que está acontecendo no país e no mundo, tá? Com a minha opinião, com a minha visão. Você não é obrigado a concordar com nada, a sua opinião vale tanto quanto a minha, ou seja, nada, é só uma opinião, tá ok? Então, um abraço e fiquem bem.